E se eu te dissesse que um jovem pobre das ruas poderia mudar a vida da filha de um milionário? Essa é uma história de milagres, coragem e transformação que vai te fazer rir, chorar e refletir sobre o verdadeiro valor da vida. Fique até o fim e descubra como o improvável pode se tornar possível. As ruas de Seul estavam agitadas naquela manhã fria de inverno. O vento cortante soprava entre os arranha-céus, trazendo consigo o cheiro do café recém-passado das cafeterias e o aroma das padarias que abriam suas portas. Para quem caminhava, de terno e gravata, esse era apenas mais um dia de trabalho. Mas para Dong-hye era um dia de sobrevivência. Ele acordara em um beco estreito, enrolado em pedaços de cobertor velho, ao lado de uma fogueira improvisada. O estômago roncava, mas o que mais o incomodava era a sensação de frio constante. Ainda assim, havia algo nele que chamava a atenção. Um olhar vivo, brilhante, quase irônico diante da miséria. Mais um dia para conquistar o mundo. Ou pelo menos um pão, murmurou, tentando sorrir para si mesmo. Dong-hye tinha esse hábito. Transformar sua dor em piada. Era sua forma de não se deixar afundar. Enquanto outros mendigos reclamavam da sorte, ele arrumava meios de arrancar risadas até das crianças de rua que o cercavam. Fazia caretas, inventava histórias absurdas, como a vez em que jurou ter sido herdeiro de um império de Ramyeon, mas perdido tudo em uma aposta de tazos. Naquele dia, porém, sua rotina seria diferente. Ao andar pela avenida principal, com o olhar atento e o corpo encolhido, ele avistou algo incomum. Uma fila de carros pretos estacionados diante de um prédio luxuoso de vidro espelhado. Os seguranças alinhados passavam seriedade, e as pessoas ao redor cochichavam o nome, que já era famoso em todo o país. Sang-min, o CEO da empresa mais poderosa do setor de tecnologia. Curioso, Dong-hye se aproximou, atraído mais pela possibilidade de algum lanche de evento corporativo do que pelo interesse em negócios. Com seu jeito desajeitado, encostou na grade metálica de segurança e observou. Do outro lado, surgia um homem alto, impecavelmente vestido, com a expressão de quem carrega o mundo nos ombros. Sang-min. Seus olhos frios, calculistas, não se desviavam nem para cumprimentos protocolares. Ele caminhava como se fosse dono não apenas do prédio, mas da cidade inteira. Ao lado dele vinha uma menina em cadeira de rodas. Eun-ji, de apenas 10 anos, tinha o rosto doce, mas um olhar apagado, triste. Enquanto os flashes das câmeras disparavam para registrar a presença do grande CEO, ninguém parecia notar a delicada fragilidade da criança. Foi aí que aconteceu. Dong-hye, sem pensar, comentou alto demais. Aish, pobre menina, tem tudo, mas não pode nem andar. Os seguranças se viraram imediatamente. Um deles avançou. Ei, você, afaste-se! Dong-hye levantou as mãos em rendição, rindo. Calma, Hyung, eu só falei porque... Bem, eu posso ajudar. As pessoas em volta riram. Como poderia um mendigo esfarrapado, com cheiro de fumaça e poeira, ousar dizer que poderia ajudar a filha do homem mais rico da Coreia? Sang-min parou no meio da caminhada. Voltou-se lentamente para encarar Dong-hye. O silêncio foi pesado. Até os repórteres baixaram suas câmeras. O que você disse? Perguntou Sang-min, a voz firme e profunda. Dong-hye engoliu em seco, mas em vez de recuar, deu aquele seu sorriso travesso. Eu disse que posso fazer sua filha andar de novo. Um murmúrio de choque percorreu a multidão. Eun-ji ergueu os olhos curiosos, talvez pela primeira vez em muito tempo. Sang-min estreitou o olhar, irritado. Você acha que a doença da minha filha é motivo de piada? Não, senhor. Dong-hye respondeu rapidamente, ainda sorrindo. Piada é eu dizer que sei cozinhar ramyeon sem deixar queimar. Mas isso não é piada. O segurança já ia empurrá-lo para longe quando Eun-ji interveio com voz tímida. Ah, pá! Deixa ele falar. O coração de Sang-min estremeceu, mas ele não demonstrou.
Não estava acostumado a ver a filha reagir com interesse a alguém. Você não passa de um mendigo. O que poderia fazer por ela? Perguntou com frieza. Dong-hye encolheu os ombros. Não sei se sou mendigo ou milagreiro, mas se me der uma chance, posso mostrar. As pessoas riram de novo, mas Eun-ji sorria discretamente. Era a primeira vez que alguém falava com ela sem piedade, sem tratá-la como um fardo. Sang-min respirou fundo. Estava prestes a mandar prender aquele rapaz insolente, mas algo no olhar vivo e confiante de Dong-hye o fez hesitar. Ele não acreditava em milagres, mas também não suportava ver a filha sem esperança. Muito bem, disse frio. Venha até minha casa amanhã. Se você me fizer perder tempo, garanto que nunca mais verá a luz do dia. Dong-hye arregalou os olhos. Depois sorriu. Ótimo! Já estava mesmo precisando de um banho quente. Os repórteres explodiram em risadas e flashes. O contraste era absurdo. O poderoso CEO ameaçando um mendigo que, de repente, parecia não temer nada. Enquanto Sang-min e Eun-ji entravam no carro, Dong-hye murmurou baixinho para si mesmo. Parece que hoje a sorte decidiu brincar comigo. Ele não sabia como, mas algo dentro dele dizia que aquele encontro mudaria tudo. E assim, entre mundos tão distantes, o da miséria e o da riqueza, plantava-se a semente de uma promessa impossível. Uma promessa que faria corações desacreditados voltarem a bater mais forte. Aquela noite, Dong-hye mal conseguiu dormir. Não era novidade, já que seu quarto era um pedaço de papelão estendido sob uma marquise. Mas dessa vez, o motivo da insônia era outro. Ele se revirava, abraçando o cobertor rasgado, rindo, sozinho de nervoso. Ai, Dong-hye, Dong-hye, o que foi que você arrumou agora? Sussurrou para si mesmo. Prometer fazer a filha do homem mais poderoso da Coreia andar de novo? Você só pode estar maluco. Os amigos de rua, alguns idosos e crianças que dormiam perto, ouviram seu resmungo. Uma senhora franzina perguntou: Que conversa é essa, garoto? Quem você prometeu curar agora? Dong-hye piscou, sorriu de lado e respondeu teatralmente. Ninguém menos que a filha do CEO Sang-min. Todos caíram na gargalhada. Alguns riram até chorar, outros balançaram a cabeça, achando que ele tinha perdido de vez o juízo. Você e suas histórias, menino, comentou um velho mendigo. Só espero que não acabe apanhando dessa vez. Apesar da incredulidade geral, Dong-hye acreditava de verdade. Não em seus próprios poderes, ele não tinha nenhum, mas acreditava que havia sempre uma forma de mudar destinos, mesmo quando tudo parecia impossível. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, ele já estava em frente ao portão da mansão de Sang-man. O contraste era esmagador. O mendigo de roupas sujas e cabelo bagunçado diante de uma propriedade digna da realeza. Os seguranças o olharam de cima a baixo. Você não é o cara de ontem? Um deles perguntou com desprezo. Sou eu mesmo. O futuro doutor Milagreiro, disse Dong-hye, abrindo os braços como se fosse uma celebridade. O segurança bufou, mas permitiu sua entrada, apenas porque tinha ordens diretas. A mansão era de tirar o fôlego. Lustres de cristal, tapetes persas, paredes adornadas com quadros caríssimos. Dong-hye quase tropeçou de tanto olhar para cima. Se eu tocar numa dessas porcelanas, pago com quantas vidas? Cochichou para si mesmo. Finalmente foi levado até a sala principal, onde Sang-min o aguardava com expressão fechada. Eun-ji estava ao lado em sua cadeira de rodas, olhando-o com uma mistura de curiosidade e diversão. Você veio mesmo, disse Sang-min, cruzando os braços. Espero que saiba que não tenho paciência para charlatanices. Dong-hye respirou fundo e se aproximou de Eun-ji. Ajoelhou-se diante dela, como se fosse um cavaleiro diante de uma princesa. Annyeong, Eun-ji si. Como você está hoje? A menina sorriu timidamente. Melhor agora. Ninguém nunca me chamou assim. Sempre me tratam como se eu fosse frágil. Dong-hye piscou.
Você parece frágil, mas eu tenho certeza que é mais forte que muita gente andando por aí. Ela riu baixinho. Sang-min, porém, não estava para brincadeiras. Diga logo o que pretende fazer. Dong-hye respirou fundo, tentando parecer sério, embora seu coração disparasse. Eu não tenho bisturi, não tenho remédios caros, mas eu tenho fé. Eu acredito que Eun-ji pode andar novamente. E vou provar. Sang-min levantou a sobrancelha, incrédulo. Você é apenas um mendigo. O que sabe sobre doenças? Sei que as pessoas desistem antes da hora. Sei que às vezes falta coragem para acreditar. Dong-hye respondeu, olhando fixamente para Eun-ji. E sei que ela não precisa só de médicos. Ela precisa de alguém que a veja como menina, não como paciente. Eun-ji arregalou os olhos. Nunca ninguém havia falado aquilo na frente dela. Sang-min, ainda desconfiado, testou-o. Se você está tão confiante, quero que me dê uma prova agora. Dong-hye engoliu em seco. Sua mente girava em desespero. O que poderia fazer? Foi então que ele teve uma ideia. Simples, quase infantil, mas poderosa. Pegou um balão que estava esquecido em um canto da sala, provavelmente de alguma festa anterior. Encheu-o com ar. Amarrou e colocou sobre os joelhos de Eun-ji. Vamos brincar de chutar o balão, Eun-ji. Não importa se você não consegue levantar a perna, só tente do jeito que der. Sang-min franziu o senho, achando ridículo, mas Eun-ji riu, animada. Tentou erguer a perna. Foi um movimento mínimo, quase imperceptível, mas suficiente para deslocar levemente o balão. Consegui! Ela exclamou, surpresa com o próprio esforço. Dong-hye bateu palmas, exagerado. Viu só? Você não está presa, só precisa lembrar ao seu corpo como é brincar. O sorriso de Eun-ji iluminou a sala. Sang-min observava imóvel, com o coração apertado. Fazia meses que não via a filha sorrir daquela forma. Claro, aquilo não era uma cura milagrosa, mas foi um início, um sopro de esperança. Isso foi só o começo, disse Dong-hye firme. Se me deixar voltar todos os dias, vou ajudar sua filha a reencontrar forças. Sang-min hesitou. Parte dele queria expulsar aquele rapaz atrevido. Outra parte, porém, não podia ignorar a alegria nos olhos de Eun-ji. Está bem. Sua voz soou fria, mas carregava um traço de rendição. Você terá uma chance, mas se eu descobrir que tudo isso é uma farsa... Dong-hye completou com um sorriso travesso. Vai me mandar de volta para a rua? Já estou lá mesmo. Eun-ji caiu na gargalhada. Pela primeira vez em muito tempo, a sala da mansão ecoou com o riso leve de uma criança. Enquanto Dong-hye era conduzido para fora, Sang-min ficou pensativo. Algo naquele garoto pobre, com roupas rasgadas, mexia com ele de forma inesperada e, contra todas as certezas, permitiu que a promessa impossível tivesse uma chance de se cumprir. Dong-hye deixou a mansão naquela manhã com o coração acelerado. Ele não tinha um plano elaborado, não tinha técnicas de fisioterapia ou remédios escondidos no bolso. Mas tinha conquistado algo muito mais raro. Uma brecha no coração de Eun-ji e, de certa forma, até no de Sang-min. Enquanto caminhava pelas ruas, ainda podia sentir o calor do sorriso da menina. Mas no mesmo instante, também ouvia a voz fria do pai ecoando em sua mente. Se for uma farsa, nunca mais verá a luz do dia. Ai, Dong-hye, no que você foi se meter? Resmungou, chutando uma lata vazia que rolou pela calçada. Apesar do medo, havia uma chama nova dentro dele. Pela primeira vez, sentia que poderia ser alguém além de um sobrevivente das ruas. No dia seguinte, ele retornou à mansão. Os seguranças o olharam de novo com desprezo, mas como tinham ordens, deixaram-no entrar. Dessa vez, Eun-ji o aguardava no jardim interno. O contraste entre eles era quase cômico. A menina usava um vestido delicado de renda branca, com laço azul nos cabelos. Dong-hye, por sua vez, trajava a mesma calça gasta e uma camisa remendada que cheirava a fumaça de fogueira.
Opa, você parece um personagem de drama, Yunji disse, rindo ao vê-lo. Personagem? Então eu sou o galã? Donghae fez uma pose exagerada, passando a mão no cabelo desgrenhado. Mas aviso, logo, meu cachê é caro, Yunji gargalhou. Sang-min, que observava de longe, não pôde evitar uma leve contração no canto dos lábios. Não era exatamente um sorriso, mas estava perto disso. Donghae começou a improvisar atividades simples para Eunji, pedir que levantasse os braços, tentasse se apoiar para mover a cadeira sozinha ou que chutasse uma bola leve. Ele transformava cada exercício em uma brincadeira, usando o humor para mascarar o esforço. Se você acertar essa bola no balde, ganha um prêmio especial, uma careta minha digna de Oscar, dizia. Eunji se esforçava, rindo a cada tentativa. O prêmio, claro, era cumprido com exagero. Caretas bizarras que faziam até as empregadas da mansão esconderem o riso atrás das mãos. Com o passar dos dias, Donghae começou a conhecer melhor aquele novo mundo. A mansão era deslumbrante, mas para ele parecia sufocante. Certa vez, ao ver o cardápio do almoço, arregalou os olhos. Espaguete com trufas brancas? Isso é comida ou nome de perfume? Yunji caiu na gargalhada. Já Sang-min revirou os olhos fingindo irritação. Outra vez, Donghae foi encontrado tentando dormir em cima de um tapete caríssimo. Tão macio, muito melhor que o papelão lá fora. Vocês podiam me emprestar, né? Disse, abraçando. O tapete como se fosse um cobertor. Sang-min quase teve um ataque, mas Eunji implorou. Apa, deixa ele ficar. Ele não faz por mal. E foi assim que, pouco a pouco, o mendigo foi deixando de ser um intruso e passou a ser parte da rotina. Porém, o choque de realidades não demorou a se intensificar. Certo dia, durante uma reunião importante na mansão, alguns executivos viram Donghae atravessar o saguão principal com Eunji, empurrando a cadeira como se fosse uma carruagem de princesa. Ele imitava a voz de um cavalo. Tchô! Tchô! A carruagem real está a caminho. Os engravatados o olharam horrorizados. Depois cochicharam entre si. Quem é aquele sujeito? Como um mendigo pode andar livremente por aqui? Isso vai manchar a reputação do CEO. Quando Sang-min soube, ficou furioso. Chamou Donghae em seu escritório e fechou a porta com força. Escute bem, disse com o tom gelado. Eu permiti sua presença por causa da minha filha, mas você está ultrapassando os limites. Se continuar aparecendo na frente dos meus parceiros de negócios, vai se arrepender. Donghae respirou fundo. Eu não ligo para sua reputação. Senhor, ligo para a Eunji. Ela precisa rir, brincar, sentir-se viva. Não pode viver presa como uma boneca de vidro só porque o pai tem medo do que os outros vão pensar. As palavras atingiram Sang-min como um soco. Ninguém ousava falar com ele, daquele jeito. E o pior era que, no fundo, sabia que Donghae tinha razão. Naquela noite, Sang-min ficou em seu escritório até tarde, olhando para uma foto de Eunji quando era ainda menor, antes da doença se agravar. Ela sorria de pé, apoiada em seus braços. As lembranças do riso da filha ecoavam em sua mente, contrastando com os últimos anos de silêncio e tristeza. Será que realmente estou protegendo-a? Ou estou apenas prendendo-a? Enquanto refletia, ouviu risos vindos do quarto da filha. Ao espiar discretamente, encontrou Donghae e Eunji jogando cartas no chão. A menina ria tão alto que parecia ter esquecido a cadeira de rodas. Sang-min ficou parado em silêncio. Pela primeira vez em anos, sentiu uma pontada de esperança. No dia seguinte, Eunji surpreendeu o pai. Apa, quero sair com o Opa Donghae. Quero ver o mundo lá fora. Sang-min congelou. Isso é impossível. Você pode se machucar. Eu já estou machucada ficando só aqui dentro. Retrucou ela firme, como nunca tinha feito antes. Donghae interveio, levantando as mãos. Prometo cuidar dela, senhor. Sei que pareço um desastre, mas
nunca deixaria nada acontecer. O CEO hesitou. Não confiava naquele rapaz, mas não podia ignorar o brilho nos olhos da filha. Contra todas as convicções, cedeu. Muito bem, mas se algo acontecer, eu sei, nunca mais verá a luz do dia, completou Dong-hae, imitando a voz grave de Sang-min. Yoon-ji explodiu em risadas. Sang-min respirou fundo, exasperado, mas acabou deixando escapar um quase sorriso. Primeira saída de Yoon-ji foi para o parque da cidade. O vento frio batia em seu rosto, mas ela não se importava. Dong-hae empurrava a cadeira com energia, descrevendo tudo ao redor de maneira engraçada. Olha aquele cara comendo hot dog. Aposto que ele vai deixar cair o molho na gravata em 3, 2, 1. E de fato o molho escorreu. Yoon-ji ria tanto que as lágrimas escorriam. Pessoas ao redor começaram a olhar com estranhamento, mas também com ternura. Opa, eu nunca tinha vindo aqui desde que fiquei doente. É como se fosse a primeira vez que vejo o mundo. Dong-hae sorriu. E o mundo é muito mais bonito quando você sorri de volta. Enquanto isso, do carro estacionado à distância, Sang-min observava em silêncio. Não conseguia se afastar por completo. Seu instinto de pai o obrigava a vigiar, mas ver Yoon-ji feliz o deixava dividido entre orgulho e medo. Quando voltaram para casa, Yoon-ji adormeceu rapidamente, exausta, mas feliz. Sang-min encontrou Dong-hae na cozinha, tentando preparar ramyeon com um jeito trapalhão. Você é um enigma, disse o CEO, cruzando os braços. Um mendigo que consegue trazer de volta a luz dos olhos da minha filha, mas que também parece uma bomba relógio prestes a explodir. Dong-hae ergueu os ombros. Talvez eu seja os dois, mas se Yoon-ji voltar a acreditar em si mesma, então vale a pena explodir. Sang-min o encarou em silêncio. Havia algo naquele rapaz que ele não conseguia definir, insuportável e fascinante ao mesmo tempo. E assim, enquanto duas realidades se chocavam, a riqueza fria e a pobreza irreverente, um laço improvável começava a se formar. Um laço que cedo ou tarde transformaria não apenas a vida de Yoon-ji, mas também a do próprio Sang-min e a de Dong-hae. Os dias seguintes pareciam carregar uma energia diferente dentro da mansão. Era como se cada canto, antes silencioso e frio, tivesse sido invadido por risadas, brincadeiras e até pequenas confusões causadas por Dong-hae. As empregadas, que a princípio franziram o senho diante da presença daquele intruso maltrapilho, começaram a mudar de opinião. Muitas vezes, quando o encontravam no corredor, ele arrancava sorrisos com comentários inesperados. Bom dia, Ajuma, dizia a uma funcionária. Esse uniforme deixa você com cara de atriz de dorama. Só falta o par romântico aparecer. Na esquina! As mulheres riam, meio constrangidas, mas não podiam negar que ele tinha um jeito único de alegrar o ambiente. Mas a verdadeira mudança acontecia em Yoon-ji. Aos poucos, sob os incentivos e brincadeiras de Dong-hae, a menina começou a recuperar movimentos que antes estavam adormecidos. No início, eram pequenos gestos, levantar um pouco mais o pé, manter-se apoiada por alguns segundos sem a ajuda da cadeira. Cada avanço, por menor que fosse, era celebrado com festa. Yoon-ji, você é incrível! Exclamava Dong, levantando os braços como se fosse um narrador de esportes. E olha que eu já vi finais de Copa do Mundo. Nada se compara ao que acabei de presenciar. Yoon-ji ria alto, sentindo-se mais viva a cada dia. Sang-min, por outro lado, mantinha o olhar desconfiado. Todas as noites revisava relatórios médicos, tentando encontrar alguma explicação racional para a melhora da filha. Os médicos diziam que a recuperação era improvável, quase impossível. Mas lá estava ela, surpreendendo a todos. Certa tarde, ele decidiu observar de perto. Sentou-se discretamente em uma poltrona no canto do jardim
enquanto Donghae incentivava Eun-ji a tentar ficar em pé por alguns segundos. Respira fundo, pequena guerreira. Você consegue. Apoia primeiro as mãos, depois as pernas. Isso, Eun-ji tremia, mas conseguiu erguer-se, ainda que por um breve instante. O sorriso dela ao cair de volta na cadeira era de pura vitória. Viu, Apa? Eu fiquei de pé, gritou. Ela radiante. Sang-min congelou. A emoção ameaçava transparecer, mas ele logo pigarreou, mantendo o tom contido. Muito bem, Eun-ji. Mas não exagere. No entanto, dentro dele, o coração pulava. Pela primeira vez em anos, ousou acreditar. À noite, quando encontrou Donghae na cozinha beliscando restos de bolo, Sang-min se aproximou em silêncio. Não sei como você está fazendo isso, mas se continuar ajudando minha filha, terá minha gratidão. Donghae engoliu o bolo às pressas e sorriu de canto. Eu não faço nada sozinho, senhor. É ela quem está redescobrindo sua força. Eu só estou aqui para lembrar que ela pode. Por um breve segundo, os dois se olharam nos olhos. Sang-min, acostumado a comandar impérios com firmeza, sentiu-se desconcertado diante da simplicidade de um mendigo que parecia enxergar sua filha melhor do que ele mesmo. As transformações não eram apenas físicas. Eun-ji começava a se soltar emocionalmente, mostrando uma personalidade vibrante que havia ficado escondida sob o peso da doença e da superproteção do pai. Ela e Donghae criaram uma rotina de aventuras dentro da mansão. Faziam corrida, de cadeira de rodas pelos corredores, improvisavam peças de teatro no quarto dela e até invadiam a cozinha para preparar ramyeon à meia-noite. Certa noite, foram pegos no flagra por Sang-min. Os dois estavam escondidos embaixo da mesa, rindo baixinho, enquanto tentavam comer sem fazer barulho. — O que estão fazendo? A voz grave ecoou. Donghae e Eun-ji se entreolharam, imóveis como crianças pegas em travessura. Então, Donghae respondeu. Aula prática de sobrevivência noturna, senhor. Eun-ji caiu na gargalhada e até Sang-min não conseguiu segurar um meio sorriso. No entanto, o choque entre os mundos de Donghae e Sang-min ainda gerava atritos. Durante um jantar formal com investidores, Donghae apareceu no salão trazendo Eun-ji pela mão. Ela estava animada, dando pequenos passos com a ajuda dele. Os convidados ficaram boquiabertos. Alguns aplaudiram discretamente, outros cochicharam sobre o milagre. Mas, ao mesmo tempo, o contraste com a aparência de Donghae foi inevitável. Suas roupas gastas e seu jeito espontâneo destoavam completamente do ambiente de luxo. — Quem é esse sujeito? Um dos investidores cochichou. — Parece um mendigo. Sang-min, envergonhado, pediu que Donghae se retirasse discretamente. Mas Hardy Eun-ji confrontou o pai. Por que você sempre tenta esconder o Opa? Foi ele quem me ajudou a dar os primeiros passos. Sang-min suspirou, passando a mão pelo rosto. Eu só quero proteger você e proteger nossa imagem. Mas eu não quero viver de imagem, Apa. Quero viver de verdade. A firmeza na voz da filha o deixou sem palavras. Enquanto isso, Donghae refletia sozinho no jardim. Olhava para as estrelas e ria amargamente. Um mendigo ensinando milionários a viver? Quem diria? Murmurou. Apesar do jeito brincalhão, ele sentia o peso daquela situação. Sabia que estava mexendo com estruturas muito maiores do que podia imaginar. Ainda assim, não tinha coragem de desistir. O tempo foi passando, e cada pequena conquista de Eun-ji se tornava motivo de festa. Conseguir dar alguns passos apoiada em Donghae, erguer-se sozinha por alguns segundos, até mesmo brincar correndo lentamente pelo jardim, tudo isso enchia a mansão de uma alegria inédita. As empregadas, antes formais e distantes, começaram a vibrar junto com ela. Algumas até choravam de emoção,
E no fundo, até Sang-min não conseguia mais negar. Sua filha estava mudando. Certa manhã, Eun-ji surpreendeu a todos ao entrar sozinha na sala, apoiada em um andador improvisado. "Olhem só, eu consigo!" gritou radiante. Dong-hae quase caiu para trás de tanta alegria. "Se alguém não me beliscar agora, vou acreditar que virei protagonista de drama da TV." Eun-ji ria, orgulhosa de si mesma. Sang-min, por sua vez, levantou-se e caminhou até ela, os olhos marejados. "Minha filha, você está..." A voz falhou. Ele a abraçou com força e Eun-ji retribuiu emocionada. Dong-hae observava a cena de longe com um sorriso discreto. Pela primeira vez, sentiu que realmente estava cumprindo a promessa impossível. Mas mal sabia ele que aquele era apenas o começo, porque ao transformar Eun-ji, acabaria transformando também o coração do homem mais inacessível da Coreia. Por mais que o progresso de Eun-ji fosse evidente, as barreiras invisíveis dentro da mansão ainda eram altas. Dong-hae já havia conquistado o coração da menina, a simpatia das empregadas e até arrancado sorrisos raros de Sang-min. Mas isso não significava que estava aceito de verdade. Na manhã seguinte, ao abraço emocionado entre pai e filha, Dong-hae foi chamado ao escritório principal. As paredes cobertas de livros, o aroma forte de café e a postura impecável de Sang-min deixavam claro que não seria uma conversa qualquer. "Sente-se", disse o empresário, sem levantar os olhos dos papéis. Dong-hae se jogou na cadeira de maneira relaxada demais para o ambiente, cruzando os braços atrás da cabeça. "Vixe, já estou até sentindo que vou levar bronca." Sang-min suspirou, finalmente encarando-o. "Eu reconheço. Você tem ajudado Eun-ji. Ela está melhorando, e por isso serei eternamente grato. Mas precisamos colocar limites." "Limites?" Dong-hae arqueou a sobrancelha. "Ela está rindo, vivendo, até sonhando de novo. O que mais o senhor quer?" "Quero que não esqueça o seu lugar", disse Sang-min, firme. "Você não faz parte deste mundo." A frase cortou como lâmina. Dong-hae manteve o sorriso de canto, mas a dor em seus olhos era evidente. "Ah, então é isso. Um mendigo nunca vai ser digno de ficar ao lado da sua filha. Não é uma questão de dignidade, é de realidade." Dong-hae se levantou devagar. "A realidade, senhor, é que eu sou o único que acreditou nela de verdade." O silêncio ficou pesado, e Sang-min desviou o olhar, incapaz de responder. Nos dias seguintes, a tensão pairava como uma nuvem sobre a casa. Eun-ji percebia a distância crescente entre o pai e seu amigo. Sempre que tentava aproximá-los, Sang-min encontrava uma desculpa para se afastar. "Apa, você viu como eu consegui subir 2 degraus hoje?" Ela perguntava animada. "Sim, querida, eu vi", respondia. Ele com o olhar preso em relatórios. Dong-hae bufava, frustrado. "O senhor vai perder a chance de ver a maior campeã de escadas da Coreia em ação." Eun-ji ria, mas também sentia a dor escondida naquela brincadeira. Certa noite, durante um jantar formal, a tensão explodiu. Eun-ji quis mostrar para todos os convidados sua nova conquista. Andar alguns passos sem ajuda. A sala se encheu de murmúrios quando ela se levantou com esforço e caminhou até a mesa. "Eun-ji!" exclamaram alguns parentes emocionados. Mas antes que o orgulho pudesse encher o coração de Sang-min, um dos tios mais conservadores comentou em tom baixo, mas audível. "Impressionante! Mas tudo isso por influência daquele vagabundo que você deixou entrar em casa?" Sang-min fechou o punho. O olhar atravessou a sala até Dong-hae, que estava parado discretamente no canto. A vergonha e a pressão social o atingiram de uma só vez. "Já chega", disse em voz alta. "Eun-ji, sente-se." "Mas, Apa, eu consegui..." "Eu disse para se sentar." A voz firme ecoou, congelando o ambiente. Eun-ji voltou para a cadeira com lágrimas se formando nos olhos. Dong respirou fundo, tentando controlar a raiva. "Com licença", murmurou,
saindo pela porta antes que perdesse o controle. Mais tarde, Eun-gi correu até o quarto dele. Ou melhor, o quartinho improvisado nos fundos onde Dong-hye havia decidido se instalar. Opa, não liga para o que Appa disse. Ele só tem medo. Dong-hye sorriu fraco, sentando-se no chão. Medo é o que move a maioria das pessoas, pequena. O medo de perder o que já tem. O medo do que os outros vão pensar. Mas você não tem medo? Ele riu, olhando para o teto. Eu tenho medo o tempo todo. Só aprendi a rir para que ele não me engula. Eun-gi segurou sua mão. Então continue rindo por mim. Eu preciso de você. As palavras da menina ecoaram em seu coração, como um lembrete de que, apesar de tudo, ele não podia desistir. Enquanto isso, Sang-min também lutava consigo mesmo. No escritório, diante de uma taça de vinho, refletia sobre as próprias atitudes. A imagem da filha chorando diante de todos o perseguia. Estou protegendo você, Eun-gi, ou estou apenas protegendo meu orgulho? Murmurou sozinho. Ele sabia a resposta, mas admitir era como quebrar o escudo que havia construído ao longo de toda a vida. No dia seguinte, Dong-hye decidiu confrontá-lo de maneira inesperada. Apareceu no escritório com uma expressão séria, algo raro em seu rosto sempre brincalhão. Senhor Kang, eu não vim pedir desculpas. Vim pedir que confie na sua filha. Confiar? Sang-min ergueu os olhos, surpreso. Sim, o senhor não vê? Ela não precisa mais apenas de remédios, fisioterapeutas ou médicos renomados. Ela precisa de alguém que a lembre todos os dias que ainda pode viver. E você acha que é essa pessoa? Eu não acho. Ela acha. E isso já basta. Sang-min ficou em silêncio, sem conseguir rebater. Dong-hye se curvou levemente e saiu, deixando o peso das palavras ecoando no ar. Naquela noite, Eun-gi chamou o pai para o jardim. Appa, posso mostrar uma coisa? Com um sorriso nervoso, ela se levantou devagar, apoiando-se apenas em uma bengala. Deu 5 passos firmes até ele e parou, arfando. Eu consegui porque o Oppa acreditou em mim. Se você também acreditar, posso ir ainda mais longe. Sang-min sentiu os olhos marejarem. A barreira do orgulho estava rachando. Pela primeira vez, ajoelhou-se diante da filha, abraçando-a forte. Eu acredito em você, minha princesa. Sempre acreditei. Só não sabia demonstrar. Eun-gi chorava de felicidade, sentindo que finalmente o pai começava a compreender. No entanto, mesmo que aquela barreira estivesse se desfazendo, outras ainda surgiriam. Porque o destino de Dong-hye estava prestes a se entrelaçar com segredos da família Kang que nem ele mesmo poderia imaginar. O clima dentro da mansão havia mudado depois daquela noite no jardim. Pela primeira vez em anos, Sang-min começava a deixar o coração se abrir. Eun-gi estava radiante, cada dia mais confiante em seus passos, e Dong-hye, apesar das discussões constantes com o CEO, já fazia parte da rotina da casa. Mas, como sempre acontece quando o coração começa a se aquecer, o passado decidiu bater à porta. Na manhã de sábado, um homem elegante entrou na mansão. Vestia um terno impecável e tinha o tipo de sorriso que não transmitia alegria, mas interesse. Era Han Ji-won, primo distante de Sang-min e um dos diretores da empresa. Hyung, disse Ji-won, com falsa empolgação. Faz tempo que não nos vemos. Sang-min ergueu os olhos surpreso, mas manteve a calma. O que você quer, Ji-won? Apenas visitar a família. Ouvi dizer que sua filha anda melhorando, graças a uma companhia um tanto inusitada. Seu olhar deslizou até Dong-hye, que naquele momento atravessava a sala com um prato cheio de tangerinas roubadas da cozinha. Quer uma? Dong-hye ofereceu inocente. Não, obrigado. Ji-won respondeu com um riso debochado. Mas é interessante. Um mendigo convivendo entre cristais de baccarat. Sang-min estreitou os olhos, mas permaneceu em silêncio.
Eungi, curiosa como sempre, perguntou baixinho ao amigo. Opa, por que esse ajuste fala como se estivesse mordendo as palavras? Dong-hae reprimiu uma gargalhada, porque acho que ele engoliu um limão inteiro antes de vir aqui. A menina riu alto, o que deixou Ji-won desconfortável. Mais tarde, já sem as formalidades da visita, Ji-won entrou no escritório de Sang-min, fechou a porta e jogou sobre a mesa uma pasta repleta de documentos. Você sabe quem ele é, não sabe? Sang-min folheou os papéis, reconhecendo fotos de Dong em situações de rua, dormindo em uma estação, catando restos de comida, até pedindo moedas. Sei que ele é um mendigo e também sei que é o único que conseguiu fazer minha filha acreditar nela mesma. Você está cego, Hyung, Ji-won rebateu exaltado. Ele não é ninguém. E se a imprensa descobrir que um homem como você abriu as portas para esse tipo de gente, se a imprensa descobrir que minha filha voltou a sorrir, isso será suficiente. A voz de Sang-min saiu firme, mas no fundo o orgulho ainda lutava contra a lógica de sua própria fala. Enquanto isso, Eungi espiava pela porta entreaberta. Quando viu as fotos de Dong jogadas na mesa, sentiu uma pontada de tristeza. Aquilo mostrava um lado do amigo que ela não conhecia. Mais tarde, no jardim, ela o confrontou. Opa, é verdade? Você dormia na rua? Dong suspirou, coçando a nuca. Sim, pequena. Eu dormia onde dava. Estação, banco de praça, beco, qualquer lugar. Mas por quê? Onde estava sua família? O sorriso travesso desapareceu por um momento. Ele se sentou no banco de pedra e fitou o céu nublado. Eu também tive uma família, mas perdi tudo muito cedo. Meu pai morreu, minha mãe adoeceu. E quando vi, estava sozinho. A rua virou minha casa. Eungi segurou sua mão emocionada. Então agora você tem a mim. Dong sorriu de volta, dessa vez sem ironia, apenas gratidão. Agora eu tenho você. Naquela mesma noite, Sang-min foi surpreendido por um telefonema. A voz do outro lado era cortante. Senhor Kang, recebemos uma denúncia anônima. Parece que um mendigo está vivendo em sua casa. Isso procede? Era um repórter de um dos maiores jornais. Sang-min respirou fundo, já imaginando quem seria o responsável por espalhar aquilo. Isso não é da sua conta, respondeu encerrando a ligação. Mas a semente estava plantada. O boato correria rápido. No dia seguinte, repórteres já estavam na frente da mansão. Perguntas atravessavam os portões de ferro. Senhor Kang, é verdade que sua filha está sendo tratada por um mendigo? O que a diretoria da sua empresa pensa sobre isso? O senhor enlouqueceu? Sang-min mantinha-se calado, mas dentro de casa explodia em raiva. Chamou Dong e o confrontou diante da filha. Está vendo o que você trouxe para dentro da minha casa? Gritou, atirando o jornal no chão. Escândalo, piadas, vergonha. Eungi chorava. Apa, não é culpa dele. É sim, rebateu Sang-min. Se não fosse por ele, isso não teria acontecido. Dong permaneceu calado. Pela primeira vez não fez piada, não riu, não revidou, apenas abaixou a cabeça. Se for para o bem dela, eu vou embora, disse com voz baixa. Não! Eungi correu até ele, abraçando-o. Você não pode me deixar. Sang-min fechou os olhos, o coração dilacerado entre o medo da opinião pública e o amor pela filha. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Dong-hae se afastou. Não se preocupe, pequena. Vou estar sempre por perto, mesmo que você não me veja. E com isso, ele deixou a mansão. Nos dias que se seguiram, Eungi voltou a se fechar. Os sorrisos rarearam e os passos perderam força. Sang-min percebeu tarde demais o peso da ausência de Dong-hae. Em seu escritório, encontrou uma pequena caixa deixada por ele. Dentro, havia apenas um papel com uma frase escrita à mão. Milagres não estão nas pernas que andam, mas no coração que acredita. Sang-min apertou o bilhete contra o peito, sentindo a culpa corroer cada fibra de sua alma.
O segredo de Dong-hye havia sido exposto, mas junto com ele, outro segredo ainda maior começava a se revelar. Um que mudaria tudo o que a família Kang acreditava saber sobre aquele mendigo. Os dias na mansão haviam se tornado silenciosos e pesados. Eun-ji, antes cheia de vida e esperança, agora se recusava a treinar. Passava horas olhando pela janela, como se esperasse que Dong-hye aparecesse a qualquer momento com uma piada boba ou uma careta para arrancar sua risada. Sang-min, por mais que tentasse negar, sentia o mesmo vazio. As palavras escritas no bilhete deixado por Dong-hye ecoavam em sua mente a cada instante. Milagres não estão nas pernas que andam, mas no coração que acredita. O orgulho, no entanto, ainda o impedia de correr atrás dele. Foi numa tarde chuvosa que tudo começou a mudar. Um velho funcionário da empresa, Sr. Park, que servira à família Kang por décadas, pediu uma audiência urgente com Sang-min. Sr. Kang, há algo que o senhor precisa saber, disse com a voz trêmula. O que pode ser tão urgente? Sang-min perguntou cansado. O velho mordomo respirou fundo. Esse jovem, Dong-hye, ele não é um estranho qualquer. Sang-min estreitou os olhos. Como assim? Ele é filho de Han Minho. O nome caiu como uma bomba no ambiente. Sang-min levantou-se imediatamente. Han Minho, meu antigo sócio, Park assentiu. Sim, senhor. O passado voltou como uma onda violenta. Sang-min lembrou-se de Minho, o jovem brilhante que fora seu parceiro nos primeiros anos da empresa. Juntos sonharam em conquistar o mercado. Mas Minho sempre acreditava nas pessoas, enquanto Sang-min acreditava apenas em números. Um dia, uma crise atingiu a companhia. Minho quis salvar funcionários, investir em pesquisa, dar uma chance aos mais fracos. Sang-min, pragmático, preferiu cortar custos, abandonar projetos, sacrificar sonhos. O conflito foi tão grande que os dois romperam. Pouco depois, Minho desapareceu, carregando consigo apenas a esposa e um filho pequeno. Espere! O filho dele, Sang-min murmurou. Você está dizendo que o mendigo é esse menino? Sim, senhor. Park baixou os olhos. Eu o reconheci quando ele entrou pela primeira vez na mansão. O mesmo olhar, a mesma coragem de enfrentar tudo com um sorriso. Sang-min cambaleou, sentindo o peso da revelação. O filho do amigo que ele havia perdido no passado agora crescia nas ruas, esquecido, reduzido a um mendigo. E mais, era justamente esse filho quem trouxera de volta a esperança para sua própria filha. O coração de Sang-min apertou. Um nó na garganta o impedia de respirar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Dong-hye tentava se readaptar à vida de antes. Dormia novamente em becos, improvisava piadas para crianças de rua, mas o sorriso não era o mesmo. Havia uma dor diferente agora, como se tivesse perdido algo precioso demais. Certa noite, enquanto fazia malabarismos com 3 maçãs quase podres para entreter um grupo de pequenos mendigos, uma senhora aproximou-se. Você é igualzinho ao seu pai, disse ela, com um brilho nostálgico nos olhos. Dong-hye arregalou os olhos. A senhora conheceu meu pai? Ela assentiu. Han Minho era um homem bom. Lembro-me de quando ele falava de você. Dizia que um dia você mudaria o mundo com um sorriso. Dong-hye ficou em silêncio. Aquilo reacendia memórias antigas, fragmentadas, mas ainda vivas. O calor da mão do pai, o riso suave da mãe, promessas de um futuro que nunca aconteceu. Então, por que eu acabei assim? Murmurou mais para si mesmo do que para a mulher. A senhora sorriu com tristeza. Às vezes, o destino coloca as pessoas nas sombras para que possam iluminar outros. Na mansão, Eun-ji adoeceu. Não era nada físico grave, mas a tristeza tomou conta de seu corpo frágil.
Recusava-se a comer, a treinar, a conversar. Os médicos diziam que seu estado emocional estava comprometendo a recuperação. Ela precisa de motivação, disse um deles. Sang-min, desesperado, sabia qual era a única motivação capaz de reacender a chama da filha. Naquela noite, ele foi até o quarto de Eun-gi, sentou-se ao lado dela e segurou sua mão pequena. Eun-gi-ah, você acredita que eu posso trazer o Opa de... Volta! Os olhos dela brilharam pela primeira vez em dias. Apa! Você faria isso? Ele assentiu, com lágrimas nos olhos. Eu faria qualquer coisa por você. No dia seguinte, Sang-min foi até os bairros mais pobres de Seul. Seus seguranças estranharam, mas obedeceram. Procuraram em becos, estações de metrô, entre grupos de moradores de rua. Foi numa viela úmida que o encontraram. Dong-hae estava sentado no chão, tocando uma melodia suave em uma flauta improvisada feita de cano de PVC. As crianças ao redor o aplaudiam, rindo. Quando levantou os olhos e viu Sang-min, congelou. O senhor... Veio até aqui? Sang-min respirou fundo, a voz embargada. Preciso que volte. Dong-hae soltou uma risada amarga. Ah, claro! O mendigo escandaloso agora virou necessidade? Não é por mim. Sang-min deu um passo à frente. É por Eun-gi. Ela está desistindo sem você. O sorriso irônico de Dong-hae se desfez. O nome da menina era como uma flecha em seu coração. Eun-gi. Está mal? Sim. Sang-min encarou-o. Ela precisa de você. Por um momento, o silêncio dominou. Dong-hae desviou o olhar, respirou fundo e com um sorriso cansado respondeu. Então não há escolha. Vamos salvar a pequena campeã. No carro de volta à mansão, o clima era pesado. Sang-min tentou quebrar o silêncio. Eu descobri quem você é. Dong-hae arqueou a sobrancelha. E quem eu sou, afinal? Você é filho de Han Minho. O mundo pareceu parar. O sorriso travesso sumiu, dando lugar a um misto de choque e dor. Meu pai... Você conheceu ele? Conheci. Sang-min baixou os olhos. E falhei com ele. Dong-hae não respondeu. Apenas fechou os olhos, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. A verdade do passado havia emergido, e com ela, uma ferida antiga começava a se abrir, mas também a possibilidade de cura. O som do portão da mansão se abrindo ecoou pelo grande jardim silencioso, como se até o vento tivesse parado para observar. Era uma tarde de céu claro, e os raios de sol atravessavam as janelas enormes, desenhando reflexos dourados pelo piso de mármore. Aquele lugar, que por tanto tempo fora sinônimo de frieza e silêncio, estava prestes a ser transformado pela chegada de alguém que nunca deveria ter saído. Dong-hae. Os empregados, acostumados a caminhar em passos contidos, ergueram o rosto ao ouvir passos firmes avançando pelo hall. Alguns não acreditaram de imediato, sussurravam entre si como se vissem um fantasma. Afinal, o rapaz que um dia fora ridicularizado por seu passado humilde estava de volta, mas não como antes. Dong-hae carregava no olhar uma serenidade nova. Suas roupas simples estavam limpas, bem cuidadas, e seus gestos transmitiam uma confiança tranquila que contrastava com a imagem do jovem mendigo de outrora. Ele não era mais apenas o rapaz que pedia por oportunidades. Era um homem que havia encontrado seu valor. No andar de cima, Eun-gi, que passava os dias olhando a janela sem grandes expectativas, ouviu o movimento incomum. Seus olhos, antes apagados pela monotonia, brilharam com uma fagulha de esperança. Seu coração acelerou de um jeito quase infantil e, com esforço, pediu para a enfermeira levá-la até a sala de visitas. Quando a porta se abriu, seus olhares se encontraram. Dong-hae! A voz de Eun-gi tremeu, como se pronunciasse o nome de alguém que retornava de um sonho distante. Ele sorriu,
caminhando até ela, inclinando-se suavemente para ficar na altura de sua cadeira de rodas. Eunji, eu prometi que voltaria, lembra? E desta vez não vim de mãos vazias. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Havia em sua expressão uma mistura de incredulidade e alegria, como se todo o peso da espera fosse substituído, naquele instante, por uma luz inesperada. Eu sabia, no fundo do meu coração, eu sabia que você não me abandonaria. Dong-hye segurou suas mãos, e Eun-ji sentiu o calor da vida percorrer seus dedos frios. Era como se aquele simples toque fosse capaz de reacender a chama da esperança que havia se apagado ao longo dos anos. Do outro lado do corredor, observando de longe, estava Sang-min. O CEO, que outrora desprezara Dong-hye, agora se via incapaz de desviar os olhos da cena. Seu peito carregava um turbilhão de emoções contraditórias. Orgulho ferido, raiva contida, mas também algo novo. Uma admiração silenciosa que ele mesmo não queria admitir. Sang-min desceu alguns degraus e entrou na sala, interrompendo o momento. "Então você voltou mesmo", disse com a voz grave, mas não tão dura quanto antes. Dong-hye se levantou, mantendo a postura firme. "Eu voltei, não por riqueza, não por status. Eu voltei porque Eun-ji precisa de mim. E porque, de certa forma, acredito que o senhor também precisa." O silêncio que se seguiu pareceu pesar mais que qualquer acusação. Sang-min franziu o senho, incomodado com a ousadia das palavras, mas dentro de si reconhecia que havia verdade nelas. Eun-ji, percebendo a tensão, interveio com delicadeza. "Apa, não é hora de brigas. É hora de acreditar que talvez este reencontro seja o começo de algo novo para todos nós." As palavras da filha, frágeis, porém cheias de sinceridade, ecoaram no coração de Sang-min. Ele respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, abaixou as defesas. "Talvez você esteja certa, Eun-ji." Olhou para Dong-hye novamente. "Mas se pretende ficar, terá que provar que não é mais aquele garoto perdido que conheci." Dong-hye sorriu levemente, sem se intimidar. Não preciso provar com palavras. Sang-min si. Vou provar com minhas ações." A tarde seguiu com conversas tímidas, mas carregadas de significados. Eun-ji ria com pequenas histórias que Dong-hye trazia de suas experiências no hospital comunitário. Ele, em troca, ouvia atentamente os relatos dela sobre como era viver entre muros de luxo, mas com o coração preso à solidão. A cada troca de olhar, a cada sorriso espontâneo, a conexão entre eles se fortalecia. Enquanto isso, Sang-min permanecia calado, observando. Era como se estivesse diante de um espelho que revelava não apenas a força de Dong-hye, mas também suas próprias fraquezas. Pela primeira vez, sentia que talvez tivesse julgado mal aquele rapaz. No final do dia, quando o sol se despedia no horizonte, Dong-hye se levantou para partir. "Eu volto amanhã", disse com firmeza. "Há muito que podemos construir juntos." Eun-ji sorriu, segurando novamente suas mãos. "Promete que não vai desaparecer desta vez?" Prometo", respondeu, olhando-a nos olhos. "E desta vez nada vai me impedir." Sang-min acompanhou a cena em silêncio. Quando Dong-hye se afastou, ele se aproximou da filha e colocou a mão em seu ombro. "Ele realmente mudou", murmurou, "mais para si mesmo do que para ela." Eun-ji apenas assentiu, mas em seus olhos havia algo maior. A certeza de que aquele reencontro não era apenas um retorno. Era um novo começo. E enquanto as luzes da mansão se acendiam como se despertassem de um longo sono, todos ali sabiam que o destino havia mudado de rumo. A presença de Dong-hye não apenas reacendera a esperança em Eun-ji, mas começava a suavizar até mesmo o coração endurecido de Sang-min. A primavera havia chegado a Seul com cores vibrantes, flores brotando pelas calçadas e pássaros cantando nas árvores.
Na mansão, a luz do sol atravessava as janelas, iluminando os corredores outrora silenciosos. Dong já não era mais o jovem mendigo que entrara na vida da família Kang. Ele havia se transformado em um homem seguro, carregando consigo não apenas experiências de dor, mas também a força para transformar vidas. Eun-ji, finalmente sorrindo de verdade, aguardava, ansiosa no jardim, cadeira de rodas posicionada sob o sol da manhã. O reencontro dos últimos capítulos havia reacendido sua esperança, mas agora era a vida cotidiana que precisava ser reconstruída. Dong-hye aproximou-se, trazendo consigo um sorriso gentil, mas determinado. "Bom dia, pequena", disse, ajoelhando-se, para encontrá-la na altura da cadeira. Preparada para mais um dia de treinos? Eun-ji riu, e o som de sua risada parecia preencher toda a mansão, como se cada canto esquecesse o silêncio dos últimos meses. "Sim, vamos!", exclamou, a voz cheia de energia. Dong-hye segurou suas mãos com firmeza, apoiando-a enquanto tentava dar os primeiros passos sem ajuda. Cada movimento era um desafio, mas a determinação da menina superava qualquer obstáculo. Sang-min, observando de longe, sentiu o coração apertar. Pela primeira vez, ele não sentiu necessidade de controlar a situação ou repreender. Apenas assistia, fascinado pela coragem de ambos. "Ele realmente sabe o que está fazendo", murmurou So-yeon, aproximando-se silenciosamente do jardim. "É impressionante como consegue ensinar sem pressionar." "Ele mudou a vida da nossa filha", respondeu Sang-min, a voz carregada de emoção. E talvez tenha mudado a minha também." Dong-hye e Eun-ji continuaram treinando. Cada passo era celebrado, cada queda recebia incentivo. O menino começava a ganhar confiança e os olhos dela brilhavam com entusiasmo renovado. Era uma coreografia de esperança, onde cada gesto se transformava em milagre. Dias se passaram e a rotina da mansão se ajustava à presença de Dong-hye. Ele participava de refeições, conversava com Eun-ji sobre pequenos detalhes do cotidiano e até arrancava risadas de Sang-min com suas piadas discretas que suavizavam a tensão habitual do CEO. Aos poucos, o homem orgulhoso e sério que raramente mostrava emoções, começou a sorrir, ainda que timidamente diante de situações simples e inesperadas. Um dia, Dong-hye e Eun-ji estavam no jardim quando uma carta chegou. Sang-min a entregou com hesitação. Era um convite para um evento beneficente que reunia famílias influentes da cidade, empresários e médicos renomados. Eun-ji olhou para Dong-hye com curiosidade. "Vamos?", perguntou, tentando esconder a ansiedade. "Sim", respondeu ele firme, "mas não vamos para mostrar riqueza ou status. Vamos para mostrar que milagres existem, que coragem e perseverança transformam vidas." O evento foi um sucesso. As crianças se emocionaram ao ouvir a história de Eun-ji, de como um menino humilde e determinado havia mudado sua vida. Dong-hye recebeu olhares de admiração, não apenas por sua habilidade médica, mas por seu caráter. Entre os convidados, médicos e empresários reconheciam a força da determinação que ia além da riqueza e da posição social. À noite, de volta à mansão, Eun-ji se preparava para dormir. Dong-hye permaneceu ao lado, ajustando a posição de sua filha na cama. Sang-min entrou silenciosamente no quarto, observando a cena. O coração dele estava mais leve, mas não sem questionamentos. "Eu nunca pensei que alguém como você pudesse ter um efeito tão profundo nela", disse Sang-min com honestidade. Dong-hye olhou para o CEO surpreso com a sinceridade que surgia de uma pessoa geralmente tão reservada. "E eu nunca imaginei que poderia encontrar alguém disposto a confiar em mim assim, mesmo depois do meu passado." Sang-min assentiu lentamente. "Parece que estamos aprendendo um com o outro." Dong-hye sorriu, sentindo que a rigidez do homem começava a ceder.
Não apenas Sang-min estava mudando, mas toda a família, incluindo Soo-yeon, começava a perceber que a verdadeira riqueza não estava no dinheiro, mas na união e na capacidade de amar. Nos dias seguintes, Eun-gi evoluiu rapidamente. Sua confiança aumentava e seu corpo ganhava força. Cada passo dado sem apoio era comemorado com abraços, risadas e lágrimas de felicidade. Dong-hae permanecia paciente, lembrando a menina de que cada progresso, mesmo pequeno, era uma vitória. Sang-min, observando, percebeu que algo dentro dele também estava sendo transformado. Ele se aproximou do rapaz em uma tarde ensolarada, quando Dong-hae corria ao lado de Eun-gi enquanto ela praticava a caminhada sem cadeira de rodas. "Sabe, talvez eu tenha julgado você de forma injusta", disse Sang-min, a voz carregada de emoção contida. "Mas vejo agora que você não é apenas meu aliado, é alguém que faz a diferença de verdade." Dong-hae sorriu, tocado. "Obrigado, Sang-min-si. Mas saiba que aprendi muito com você também. Aprendi sobre família, responsabilidade e que milagres podem surgir onde menos esperamos." Aquele momento marcou o início de uma amizade genuína entre os dois homens, construída sobre respeito e compreensão. Sang-min começava a perceber que, mesmo sendo CEO de uma grande empresa, ainda havia muito a aprender com a vida e com pessoas como Dong-hae. A transformação não afetava apenas a família, mas toda a comunidade ao redor. As ações de Dong-hae no hospital comunitário continuavam a inspirar outros jovens. Ele dedicava parte do tempo a ensinar crianças, mostrando que o esforço, a coragem e a bondade eram capazes de superar qualquer limitação. Eun-gi, agora cada vez mais independente, começava a caminhar por conta própria. Cada passo era um triunfo, não apenas físico, mas emocional. Dong-hae permanecia ao lado dela, oferecendo apoio e encorajamento, mas também permitindo que sua filha experimentasse liberdade e autonomia. O vínculo entre ele e Sang-min também se fortalecia. De rivalidade e desconfiança, a relação evoluiu para uma parceria baseada na compreensão mútua. Sang-min finalmente reconhecia o valor de Dong-hae, não apenas como médico, mas como ser humano íntegro que havia impactado profundamente a vida de sua família. No fim do dia, enquanto o sol se punha, iluminando a mansão com tons dourados, Eun-gi descansava em seu quarto. Dong-hae e Sang-min observavam de longe, em silêncio, refletindo sobre tudo o que havia acontecido. "Parece que finalmente podemos respirar aliviados", disse Sang-min com um leve sorriso. "Sim", respondeu Dong-hae, olhando para a filha. "Mas isso é só o começo. Há muito que ainda podemos fazer juntos. O futuro, antes incerto e sombrio, agora se abria diante deles com promessas de esperança, transformação e milagres reais." A força do reencontro não apenas salvou Eun-gi, mas começou a curar as feridas antigas, mostrando que coragem, bondade e confiança mútua podiam mudar destinos. E enquanto a lua surgia no céu, iluminando a cidade de Seul, todos sabiam que, a partir daquele momento, a família e os amigos jamais seriam os mesmos. Agora unidos por experiências que transcendiam riquezas, títulos ou status, guiados apenas pelo amor e pela esperança. A manhã em Seul estava especialmente clara, e a luz do sol iluminava a fachada da mansão Kang como se abençoasse a família reunida ali. Eun-gi acordou animada, sentindo que algo grandioso estava prestes a acontecer. Depois de tantos meses de esforço, dedicação e superação, finalmente podia sentir o sabor da liberdade e da esperança em cada passo que dava. Dong-hae, sempre ao lado dela, observava cada movimento com cuidado, não apenas como tutor ou médico, mas como alguém que havia compartilhado toda a dor e toda a alegria da trajetória da menina. Seu sorriso
calmo e confiante, transmitia a segurança que Eun-ji tanto precisava. Hoje é especial, Eun-ji, disse ele, segurando suas mãos com firmeza. Você está pronta para mostrar a todos que milagres existem? Sim, opa, respondeu Eun-ji, os olhos brilhando de determinação. Hoje vou caminhar sozinha. O momento era simbólico. Não apenas a vitória de Eun-ji sobre suas limitações físicas, mas também a consolidação de uma jornada que envolvera coragem, amor e fé. Cada passo dado representava mais do que progresso físico. Era a prova de que o impossível podia ser transformado em realidade quando se acreditava de coração aberto. Enquanto Eun-ji ensaiava seus passos, Sang-min observava em silêncio. Ele sentia uma mistura de orgulho e emoção profunda. As semanas de convivência com Dong-hae haviam mudado sua visão de mundo. Ele entendia agora que riqueza e poder tinham limites quando comparados à força da determinação humana e à importância da empatia. Nunca imaginei que alguém pudesse me ensinar tanto em tão pouco tempo, murmurou Sang-min para Dong-hae. A vida sempre tem algo a ensinar, Sang-min-si, respondeu Dong-hae com um sorriso sereno. Só precisamos estar dispostos a aprender. Enquanto conversavam, Soo-yeon aproximou-se, observando a cena com olhos marejados. Pela primeira vez, ela se sentiu verdadeiramente grata. Grata por Dong-hae, por Eun-ji e até por Sang-min, cujo coração se abrira à mudança. Todos nós crescemos juntos, disse ela suavemente. E talvez seja isso o que realmente importa. No jardim da mansão, Eun-ji finalmente deu seus primeiros passos sem qualquer apoio. Cada passo era recebido com aplausos e lágrimas de alegria. Dong-hae e Sang-min estavam lado a lado, compartilhando aquele instante que parecia eterno. O esforço de todos os envolvidos culminava em um único momento de triunfo e celebração. Consegui! Exclamou Eun-ji, girando no jardim, os cabelos dançando ao vento. Consegui andar! Dong-hae correu até ela, rindo, e a abraçou com cuidado. Você conseguiu, pequena campeã! Sang-min, com o coração apertado de emoção, aproximou-se e disse: Eu nunca imaginei que veria isso, mas estou muito orgulhoso de você, Eun-ji. O reencontro, a paciência e o esforço conjunto haviam culminado em um verdadeiro milagre. Mais do que o físico, era o emocional. A família estava unida, os laços reconstruídos e o futuro brilhava, com possibilidades ilimitadas. Alguns dias depois, o Instituto de Esperança Minho foi inaugurado. Crianças e famílias de toda Seul estavam presentes. Dong-hae liderava os trabalhos, mostrando técnicas de reabilitação e cuidado com amor e dedicação. Eun-ji, agora caminhando com confiança, participava ativamente das atividades, inspirando outras crianças a nunca desistirem. Sang-min e Soo-yeon, por sua vez, observavam cada gesto com orgulho silencioso. O CEO, que antes acreditava que riqueza e status definiriam a vida de sua filha, agora entendia que o verdadeiro valor estava nas pessoas, nos atos de bondade e na força do espírito humano. Olhe para ela, disse Soo-yeon, segurando a mão de Sang-min. Ela é a prova viva de que milagres existem. Sim, respondeu Sang-min emocionado. E talvez tenhamos aprendido a lição mais importante, que o amor e a esperança são capazes de transformar destinos. Dong-hae aproximou-se deles, sorrindo. Este instituto é só o começo. Ainda há muitas vidas que podemos tocar, muitos corações que podemos curar. Contamos com você, disse Sang-min apertando a mão dele. E desta vez, não mais como rival, mas como parceiro. O sol da tarde iluminava a cena, refletindo nas paredes do instituto e nos olhos de todos os presentes. Crianças corriam e riam, médicos e voluntários se dedicavam com afinco, e a família, unida, contemplava o resultado de meses de esforço, fé
e transformação. Enquanto a noite caía, Dongai caminhava pelo jardim com Eundi. Opa, você acha que conseguiremos ajudar todas as crianças que precisam de nós? Perguntou ela. Conseguiremos, respondeu Dongai, olhando para o horizonte. Um passo de cada vez, uma vida de cada vez. Eundi sorriu, confiante, como se cada palavra dele fosse uma promessa de um futuro melhor. Sang-min e Su-yeon, observando de longe, perceberam que a verdadeira riqueza não estava no que possuíam, mas no que conseguiam oferecer ao mundo. Amor, esperança e milagres possíveis. A lua surgiu no céu, refletindo sua luz prateada sobre o instituto e a mansão. Era um símbolo de renascimento, de que mesmo os caminhos mais difíceis podiam ser transformados em jornadas de luz. E, enquanto todos caminhavam para dentro da mansão, unidos, sorrindo e compartilhando histórias, ficou claro que aquele era apenas o começo de uma vida cheia de possibilidades. A força do reencontro, a coragem de acreditar e o amor incondicional haviam criado não apenas um milagre físico, mas uma mudança permanente na vida de todos. O futuro que antes parecia incerto agora renascia com força e brilho. E em cada passo, em cada gesto, todos sentiam a certeza de que milagres não eram apenas acontecimentos raros. Eram a consequência de coragem, bondade e fé. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente. Já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.